qual que é o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje é ter foco no cliente versus ter foco no dentista. O que acontece muitas vezes? O que é isso, ter foco no cliente, ter foco no dentista? O dentista achar que ele é a peça principal dentro do seu consultório. Aqui existe uma diferença muito grande. Por quê? Lá atrás, há décadas atrás, quando a gente estava ali ainda na era industrial, né, aconteceu a Revolução Industrial, ali em 1900 e pouco, e naquela época, isso durou várias décadas, né, acredito que até o final do século passado a gente ainda estava nessa era, na era industrial, onde o foco era o produto. O foco era a empresa, o mais importante era o produto. Não importava muito o que o cliente queria. O que importava era a produção, era vender o produto. Então o foco era ali no carro, o foco era na empresa. Tem até uma frase clássica do Henry Ford, né, dos carros da linha Ford, que ele falava assim... não importa, o cliente pode querer a cor do carro que ele quiser, desde que seja preta. Por quê? Porque a Ford só fabricava carros pretos na época. Então ele, não importa o que o cliente quer, se ele quiser um carro branco, eu não vou fazer branco. Ele que se contente, né, com a cor preta, é o que temos, é o que a gente vai fazer e ponto final. Então o olhar era sempre para dentro da empresa. O olhar era para o produto. Né? O olhar do dentista, que está preso na forma antiga de pensar e de trabalhar, ele está focado nele, está olhando só para dentro. Qual é essa forma que eu digo que é errada? Porque a gente já passou dessa era, agora a gente está na era do cliente já há muito tempo. Já há várias décadas que isso começou já a mudar e agora, enfim, não tem mais como o dentista não olhar para isso e não mudar a sua atitude dentro do seu consultório e não mudar a sua atitude em relação ao seu cliente, ao seu paciente. Porque o mundo mudou, a gente não está mais lá na era industrial. A gente está na era do cliente, a gente está hoje na era da experiência do cliente. Não é nem do cliente mais, é da experiência dele. Se ele tiver uma experiência positiva no seu consultório, na sua clínica, ou com você, no seu atendimento, ele pode até voltar, ele pode até fechar um tratamento com você, ele pode até te indicar para alguém, ele pode até te recomendar nas redes sociais. Mas se não tiver uma experiência positiva, e experiência não diz respeito só ao tratamento. A experiência positiva não é só a quantos títulos você tem, aliás, não diz nada a respeito disso. Então, o foco não pode mais estar nos equipamentos do seu consultório, nos seus cursos, em você, no seu horário, no que você quer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar exemplo de empresas, tá? Eu sempre gosto de dar exemplos, fazer comparações aqui com empresas grandes que todo mundo conhece. Então vamos lá, vamos falar da Apple. Né? Todo mundo gosta de falar da Apple, vamos falar da Apple, porque é um case interessante quando se fala em foco no cliente. Né? Olhar para ele, o que é que ele quer, qual a experiência que ele deseja, qual é a melhor experiência para ele. E aí o que a Apple fez? A Apple tinha criado o iPod. Não sei quem aqui se lembra do iPod. O iPod tocava música. Maravilha, as pessoas adoravam. Era música. Era ali um aparelho que tocava música. Era isso, a função dele. Quando a Apple criou, o Steve Jobs criou o iPhone, ou seja, o iPhone também tocava música. E muito mais. Ele era muito mais. Mensagens, também fazia ligação, tinha música. Quando a Apple criou o iPhone, a Apple matou o iPod. Então, dentro da própria empresa, olha só que interessante.
dentro da própria empresa, ela acabou com um dos produtos, e um produto que devia vender muito bem. E por que que fez isso? Por quê? Para dar a melhor experiência para o cliente, para despertar um desejo ainda maior no cliente de comprar o iPhone, de ter o iPhone. Só que ela até poderia ter criado o iPhone sem tocar música. E aí obrigaria o seu cliente a ter 2 equipamentos, 2 aparelhos, o iPod e o iPhone. Mas não, ela pensou, o foco é no meu cliente. Qual é a melhor experiência que eu posso dar para ele num aparelho iPhone? Um aparelho novo, completamente novo, que não existe similar no mercado. Eu quero que ele seja único e eu quero que ele dê a melhor experiência para o meu cliente. Então, a própria empresa matou um dos produtos. Por quê? Porque colocou o cliente no centro das suas decisões. É olhar para ele e entender o que é que ele quer. Será que eu posso resolver esse problema? Hoje, tudo está em torno de resolver um problema do cliente. E o dentista que não pensa nisso, ele está perdendo o cliente. O dentista que não pensa nisso não vai aumentar o seu faturamento. O dentista que não pensa dessa forma não chega no seu 25 em 1. Não chega num faturamento de 25 mil reais por cadeira odontológica no seu consultório, na sua clínica. Não chega. Por quê? Porque o cliente tem que estar no centro de todas as decisões. Não há mais como o dentista não enxergar isso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa brasileira. Então vamos lá. Da Magalu. O que a Magalu fez? Acredito que todo mundo aqui conheça. Venda online, venda de produtos online. E a gente encontra de tudo. Hoje em dia a gente encontra de tudo na Magalu. O que aconteceu agora durante a pandemia? A Magalu já vendia online já há muito tempo, mas não vendia de tudo como vende hoje. O que aconteceu? Durante a pandemia, muitas lojas fechadas, shopping fechado. A Magalu entendeu que existia uma demanda, uma necessidade das pessoas de comprarem vários tipos de produtos, de vários setores diferentes, e que tinham que comprar online, porque as lojas físicas estavam fechadas. O que ela fez? Ela abriu para outras lojas também venderem seus produtos ali através da Magalu, fez parcerias. E hoje o que você quiser na face da terra que exista aqui no Brasil para vender, você encontra no site da Magalu, no aplicativo da Magalu. Isso é um ponto. O que ela viu? Ela viu a necessidade do cliente. Ela entendeu que ela poderia resolver muito mais problemas dos seus clientes, dos mesmos clientes, e atrair novos clientes também dessa forma. Um outro ponto muito interessante da Magalu é que ela criou a figura da Lu. Então, quem já comprou alguma vez na Magalu, não estou nem fazendo propaganda aqui da Magalu, mas eu acho muito interessante esse relacionamento, porque tem uma figura humana. Magalu é o nome da empresa, é um nome fantasia. Só que a Magalu criou uma pessoa virtual, que é a Lu. E ela fala com o cliente que fez uma compra. Ela conversa através do WhatsApp e do e-mail. Então, tem uma figura humana e ela fala como se fosse uma pessoa mesmo. Não fala em nome da empresa. É a Lu. Como se fosse amiga. Então, a empresa consegue criar um relacionamento com o cliente. Olha a experiência do cliente aqui. Através da Lu. Através de uma pessoa, um personagem aí virtual, mas que conversa com o cliente como se fosse um amigo, como se fosse uma vendedora, mas uma vendedora muito próxima. Então, o tipo de comunicação é muito interessante. Isso gera o quê? Uma experiência positiva. Experiência. Então, fica memorável. O cliente não vai se esquecer mais. Por quê? Gerou relacionamento. Relacionamento. E a Lu, ela não manda mensagem só quando o cliente compra. Manda depois também.
Eu recebi uma mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Ela não estava vendendo nada ali. Achei muito interessante isso. Também manda mensagem de cupom de desconto, de oferta, de frete grátis também, lógico. Mas existem as mensagens de relacionamento. E aí vou dar um exemplo aqui. Quem fez isso também, entre outros alunos meus, foi uma aluna minha querida, a doutora Cristiane, né, que aprendeu uma estratégia de fidelização comigo dentro do curso e mandou algumas mensagens para os seus já pacientes em tempo aí de pandemia, alguns meses atrás, falando da importância de cuidar da saúde bucal, principalmente nesse momento de manter a imunidade alta, a saúde em dia, e explicou por que a saúde bucal está intimamente ligada com a saúde geral da pessoa. E só falou isso, ela deu uma informação, uma análise, ela recomendou, e ela deu uma recomendação, isso é uma informação de valor, isso é agregar valor, não é só dar uma informação e ponto final. Então ela deu uma informação sobre a importância de estar com a imunidade alta nesse momento. Ela fez uma análise disso, dizendo que as visitas ao dentista são fundamentais para isso, porque é o dentista que consegue detectar possíveis lesões, possíveis doenças bucais. E a recomendação é que, se já fizesse muito tempo que tinha ido, que retornasse o quanto antes. Ou seja, ela não estava vendendo nada, ela não estava chamando diretamente para um agendamento. Era só uma comunicação gerando valor, de relacionamento. Do tipo, olha, eu tô preocupado com você, eu tô preocupado com a sua saúde, como é que você tá? Quer manter sua saúde 100%? Então a recomendação é essa. E não assim, quer manter a sua saúde 100%? Então venha pro consultório. E aí ela fez vários agendamentos, se não me engano, não sei se foram 15 pacientes desses, que ela entrou em contato e que voltaram ao seu consultório, ou seja, foi uma ação de fidelização. Ela aumentou nesse mês o seu faturamento, ela cresceu o seu faturamento esse mês, ela foi se aproximando cada vez mais do 25 em 1 no consultório dela. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando exemplo? Porque ela colocou o cliente dela no centro. Ela entendeu do que é que o meu cliente precisa, que solução eu posso trazer para ele. Então eu vou falar sobre isso com ele. Se ela tivesse mandado uma mensagem com a melhor das intenções, de simplesmente já está na hora de retornar, já está na hora de vir para o consultório para fazer uma sessão ali de prevenção, né, para eu ver se está tudo ok, ela estaria falando dela, do consultório dela, da agenda dela, mas não. Ela perguntou como o paciente dela estava, ela deu uma informação a respeito da saúde dele, ou seja, o foco foi nele e não o foco no agendamento, no consultório. Tá? Então é sutil, mas é muito clara essa diferença. E o que acontece? O dentista, com aquela forma antiga de pensar, e eu diria nem antiga, porque hoje em dia é uma forma antiga, mas o dentista está no mundo de hoje. Então isso não faz sentido mais. O dentista sai da faculdade ainda hoje, os estudantes que estão se formando agora saem também com essa mentalidade, que o foco é o tratamento, que o tratamento é que tem que ser de excelência, que o dentista precisa de mais cursos na odontologia, que o foco é nele, que ele tem que ser valorizado, que a odontologia tem que ser valorizada. Mas ele não entende que essa valorização precisa vir do olhar do seu cliente. É o seu paciente que precisa valorizá-lo. E não ele dizer que ele tem valor. Será que ele está gerando valor? Qual é a experiência que o cliente, que o paciente dele tem no seu consultório? Será que é positiva ou não? Como saber? Então, o dentista que olha para hoje, para o amanhã, o dentista que está presente para isso, que tem foco no cliente, ele vai buscar saber se o cliente está feliz lá ou não. Ele vai procurar saber qual é a experiência que o cliente dele está tendo ali no seu consultório ou na sua clínica.
Será que está gostando ou não? Será que está satisfeito? Então, é o dentista que faz, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, que pergunta para o cliente, que vai lá e pergunta para ele de alguma forma, né? Existem várias formas de se perguntar para o cliente se ele está satisfeito, se está tudo ok ou não. Se está satisfeito com a recepcionista. Será que na recepção ele foi bem atendido ou não? Será que dentro do consultório ele gostou do seu atendimento ou não? Muitas vezes o dentista não quer saber, não pergunta, porque ele não quer ouvir crítica. E isso é perigoso. É perigoso, porque é na crítica, é naquele feedback negativo que a gente cresce. Nas minhas clínicas, nós sempre fazemos pesquisa de satisfação. Eu quero ouvir o meu cliente. Eu quero saber o que é que ele está achando do meu atendimento. Do meu atendimento, do atendimento de todos os cirurgiões dentistas da equipe. Do atendimento das nossas colaboradoras. Eu quero saber. Eu quero saber o que ele acha da minha recepção. Será que a minha recepção é confortável? Eu tenho música ambiente. Será que ele gosta daquela música ambiente ou não? Quando você começa a perguntar para ele como está sendo a experiência dele, aí você começa a ter uma direção se você está indo realmente na direção certa ou não. Você começa a ter ideia, noção, se você está indo na direção de crescimento ou não. Por quê? Porque hoje o cliente tem escolha. Hoje mais do que nunca, ele sempre teve. Lá no tempo do Henry Ford, que ele não podia escolher a cor do carro, ele não tinha escolha, mas isso é há décadas atrás. Hoje, tudo mudou. Então, o dentista que não estiver atento a isso, de que tudo mudou, ele simplesmente vai estar fora do jogo logo, se é que já não está. Muitos dentistas têm faturamento baixo, estão frustrados com a profissão. Não sei você que está aqui assistindo esse vídeo, se também está assim, se está se sentindo assim. Qual é a sua situação hoje? Cuidado, porque se você já está se sentindo frustrado e com faturamento baixo, não sabe o que fazer, cuidado, busque a direção. Então, o dentista que não está olhando para o seu cliente com toda a atenção, que não está buscando entender cada vez mais o que ele quer, o que para ele é um bom atendimento. E não é só o tratamento, tá? É claro que o tratamento que o cirurgião dentista dá para o seu paciente precisa ter qualidade, obviamente. Mas não é só isso. O paciente quer muito mais. O paciente quer relacionamento, o paciente quer conexão. Para você fechar mais tratamentos, você precisa entender mais sobre ele. Senão o seu faturamento não aumenta. E muito pelo contrário, tá? Cuidado. O dentista que fala assim para mim, Carla, eu tô bem, eu tô tranquilo. Tá tudo bem, não preciso aprender nada mais de marketing, nada mais de gestão, tá bem assim. Cuidado, o mundo tá mudando muito rápido e os seus clientes é quem estão mudando muito rápido, né? Quando a gente fala que o mundo mudou, na verdade a gente tem que falar as pessoas mudaram, os desejos, os problemas, como elas querem essa solução. E será que você tá preocupado em solucionar realmente o problema delas ou não? Ou você só está preocupado em aprender mais técnicas odontológicas? Está preocupado em resolver para ele? Por exemplo, olha um exemplo clássico. O paciente que se atrasa. Tem muito dentista que não atende paciente atrasado. Até quanto de atraso? Tem dentista que entra na minha clínica e pergunta ali para funcionário, para colaborador, olha, aqui tem tolerância de quantos minutos de atraso para o paciente? Como assim? Não existe essa regra na clínica. Nós sempre avaliamos caso a caso. Por quê? Porque o cliente pode se atrasar, pode acontecer alguma coisa, ele se atrasar. Eu já me atrasei em consulta. Eu já peguei trânsito, peguei um acidente de carro na minha frente e me atrasei. Isso pode acontecer. Será que é simplesmente atrasou 15 minutos, não vou atender? Será que isso é colocar o cliente no centro? Será que isso dá uma experiência positiva para ele? Eu já vi dentistas que o paciente se atrasou 15 minutos
E ele virou para auxiliar, falou assim, ó, avisa que eu não vou atender, tá atrasado 15 minutos, não vou atender. E não tinha nenhum paciente esperando depois. Então, ok, tem um paciente depois que pode chegar na hora, mas ele pode faltar também. E é preciso avaliar caso a caso. Às vezes é uma consulta, pode ser que seja uma restauração para fazer, uma consulta de prevenção, mas simplesmente dizer que não atende porque se atrasou 15 minutos é o quê? É olhar só para si. Ah, não, eu sou valorizado, eu tenho que me valorizar, Carla. O paciente que se atrasa, ele não me valoriza. É isso, e ponto final. Só que quantas vezes o cirurgião dentista também não atrasa o atendimento? Quantas vezes não atrasa? Quantas vezes não desmarca o paciente? Por razões próprias, às vezes é o filho que está doente e, enfim, a babá não foi e aí a dentista precisa desmarcar aquela agenda do dia inteiro. E o paciente se programou para ir. Então, como é que fica? Como é que fica essa relação? Não é uma relação justa, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, hein? Na minha experiência. Então, avaliar caso a caso é fundamental. Claro, tem caso que não tem jeito. É uma cirurgia que o dentista separou ali, reservou 1h30, 2 horas para fazer a cirurgia. E depois, em seguida, já tem paciente agendado. E aquele paciente da cirurgia se atrasa 1 hora. E ele sabe que ele vai entrar ali, com certeza, no horário do outro paciente, que vai bagunçar toda a agenda. Mas aí é importante o dentista ir lá e conversar com o paciente. E não mandar auxiliar. Isso é péssimo. Qual é a experiência? E o paciente sabe que está atrasado, mas podem ter acontecido, sei lá, diversos fatores ali que causou aquele atraso, ou não. Mas é preciso avaliar, é preciso ter atenção a isso. A não ser que o dentista queira perder o paciente. Quer perder o paciente fácil? Manda lá a funcionária. Manda lá auxiliar falar, olha, o dentista não vai atender porque você está atrasado. Pronto, o paciente nunca mais vai voltar. Mas se o cirurgião dentista for e conversar e explicar por quê, muito provavelmente ele vai voltar. Então eu vejo muito e isso é olhar para si, é olhar para dentro. Né? Um outro ponto é, qual é o horário que você atende o seu paciente? Será que você sabe qual é a preferência dele? Tem públicos, principalmente de executivos ou quem trabalha ali com carteira assinada, que trabalha em horário comercial, de 8 às 6 da tarde, que só pode depois das 6 horas, ou só pode ser atendido aos sábados. Então, um dentista que quer aumentar o seu faturamento, que quer crescer, ele pode olhar para isso. E ele pode crescer o seu faturamento também olhando para isso. Por quê? Porque isso pode resolver um problema do seu cliente. E daí ele vai, no horário que ele pode, ele te indica para colegas ali que também não têm essa disponibilidade de sair do trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui de um tratamento que, de repente, vai ser longo. Tratamento de reabilitação oral. E que a pessoa vai precisar ficar saindo do trabalho. Será que ela vai fazer? Pode ser que o patrão não goste disso. E aí, você abre uma alternativa? Você abre um espaço na agenda? Ou não? Você procura resolver esse tipo de problema ou não? E eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer isso. Mas isso é conhecer o seu cliente. Será que começar um pouco mais tarde e terminar o seu atendimento um pouco mais tarde, você não pode atrair também um público bom? Um público até melhor? Indicações boas? Então isso é colocar o cliente no centro. Vou dar um outro exemplo aqui, que aqui dá para dar muitos exemplos, né? Eu consigo trazer bastante exemplos aqui. O cirurgião dentista que começa a fazer diversos cursos. Então, faz um curso de endo. Porque saiu da faculdade, gosta de endo, vai lá e faz especialização em endo. Aí depois, puxa, me disseram que a ortodontia é que dá dinheiro, eu vou fazer ortodontia. Mas nossa, agora é harmonização, então eu vou para harmonização. E aí o dentista não pensa nos cursos relacionados a resolver problemas dos seus pacientes. E fica lá,
um curso daqui, uma especialidade dali, cursos que não são complementares e que não resolvem o problema do mesmo público. Então, uma especialização em endo e depois uma especialização em ortodontia não faz sentido. Ou o dentista vai abandonar a endo e vai passar a fazer só ortodontia? De repente pode ser, mas ele perdeu todo aquele investimento. Então, será que o público da endodontia não precisa de prótese? Acredito que sejam soluções complementares para o mesmo público. Será que a odontopediatria casa bem com a ortopedia? Com a ortodontia depois? Sim, foi o caminho que eu trilhei. Fui fazer primeiro odontopediatria e aí eu entendi que chegava um momento que eu perdia o meu paciente. Ou que eu ia perder o meu paciente. E eu não queria perder o paciente. Eu estava investindo ali para atrair esse paciente para o consultório, esse cliente. Eu não queria perder. E aí eu fui fazer especialização em ortodontia e ortopedia. Então eu ficava muito mais tempo, hoje é o que acontece nas minhas clínicas, muito mais tempo com o mesmo cliente voltando ali. Cliente fidelizado. Se eu ficasse só na odontopediatria, ia chegar um momento que ele ia embora. Então, isso é pensar no cliente. Que soluções eu posso trazer para ele? Né? Em relação a se ele está satisfeito ou não. Em relação a atendimento. Vamos falar aqui um pouquinho de divulgação. Quem aqui tem dificuldade em divulgar aquilo que faz? Na sua divulgação, é fundamental colocar o cliente no centro, o foco deve ser no cliente. Como assim, Carla? O que eu mais vejo no Instagram, no Face, o que eu mais vejo são dentistas divulgando tratamentos. Tratamento, falando só sobre tratamento. Tratamento ou então fazendo panfletagem ali nas redes sociais. Mas vamos falar aqui de tratamento. É o dentista falar sobre aparelho ortodôntico. Quais são os tipos? Alinhadores estéticos, implante, como é feito um implante, como é realizada uma raspagem radicular para prevenção, enfim, para tratamento de doenças gengivais, periodontais. Então, o que eu vejo são dentistas falando sobre tratamento, divulgando tratamento, sem entender que o que as pessoas querem não é o tratamento. Ninguém quer o tratamento. Ninguém quer passar por uma cirurgia de implante. Veja bem. Por que é que o dentista insiste em mostrar a cirurgia? Ele deve mostrar a cirurgia se ele for um professor. Se ele estiver ali ensinando outros dentistas a fazerem. Aí tem total sentido. Mas mostrar o momento da perfuração óssea ali, meu Deus, quem é que quer isso? Os pacientes morrem de medo, eles não querem isso. O que é que ele quer? Ele quer ter um dente de volta. Ele quer poder sorrir de boca aberta. E não ter mais aquele espaço, aquele buraco, assim, que o paciente fala, doutora, esse buraco aqui, como é que faz? Quais são as soluções? Ele quer a solução. A solução é o dente. Então fale sobre a solução. Fale sobre o que ele quer. Fale sobre o problema que ele tem com a falta daquele dente. E não sobre o tratamento em si. Falar, por exemplo, e mostrar a endodontia. Aquela lima, aquela broca entrando ali no canal radicular. Qual é o paciente que quer isso, gente? O dentista acha lindo, maravilhoso, mas o paciente não. Ele não quer. Ele quer sempre o resultado final do tratamento. Ele quando fecha com você, ele está visualizando o final. Quem é ortodontista sabe disso. Que o paciente, depois do terceiro, quarto mês de tratamento, quarto mês, ele já começa a perguntar, doutora, quando é que eu tiro esse aparelho? Então o paciente quer o aparelho? Não quer o aparelho. Mesmo que seja um alinhador estético, ele não quer o alinhador estético. Mesmo que seja transparente. Pode ser menos sofrido para ele porque é transparente. Mas ele não gostaria de usar aquilo. Se pudesse fazer uma mágica,
né? Ter uma varinha ali, uma varinha mágica e alinhar os dentes e acertar a oclusão, equilibrar a oclusão num toque de mágica, nossa, se existisse isso, talvez ele pagasse rios de dinheiro por isso. E aí o dentista vai lá nas redes sociais, por exemplo, e fala disso. E não tem resultado, e não gera interesse nenhum nas pessoas agendarem uma consulta. Então, não tem sentido. Então, a sua divulgação precisa colocar o cliente no centro. Um exemplo de uma aluna que fez isso muito bem, tem várias aqui, eu estou me lembrando de várias, mas vou falar de uma delas, que é a doutora Tati Quarezemin, que quando se tornou minha aluna, ela já fazia algumas divulgações no Instagram. Já estava ali no Instagram. Só que ela fazia panfletagem nas redes sociais. Fazia post só chamando para agendar uma consulta. Dizendo que é importante ir a cada 6 meses, por exemplo. Não lembro o que ela fazia, mas algo assim. Agende a sua consulta, esse aqui é o meu contato. Isso aí não traz resultado. Isso aí só traz curiosos. Curiosos, pessoas que ficam perguntando o preço e tal. Quando ela aprendeu ali dentro do curso que tipo de comunicação usar, quando ela aprendeu que era preciso colocar os problemas e os desejos dos clientes ou dos futuros clientes no centro ali da sua comunicação, falar sobre aquilo e daí trazer uma solução possível para aquele problema, aí ela começou a ter resultado. E resultados do tipo, ela fazia uma publicação, impulsionava, põe um pouquinho de dinheiro lá, sei lá, cerca de 50, 60 reais, e teve um post dela, não era nem vídeo, hein? Depois ela começou a fazer vídeos. Um post que trouxe cerca de 200 contatos para ela, de pessoas interessadas em agendar. Ela fazia, na época, prótese, a parte de estética dentro da odontologia. Hoje ela é referência em estética na cidade dela. E aí, imagina, 50 reais de investimento, 200 contatos. Ou seja, 200 potenciais pacientes. E aí ela foi conversando, entendendo a necessidade de cada um, pessoas interessadas. Então, que tipo de comunicação também você está usando na sua divulgação? Se é que você faz. Porque se você ainda não faz, cuidado. As clínicas, as franquias estão crescendo demais. Cuidado. É possível sim o dentista, com 1, 2 consultórios, com o seu consultório, com a sua clínica crescer? É possível, mas é preciso aprender também a divulgar aquilo que faz. É preciso aprender um pouco sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas. Senão, vai morrer na praia. Senão, não tem futuro dentro do mercado. Como eu disse, o mundo mudou. Já de pelo menos uma década para cá, nós estamos na era da experiência do cliente. A Maria Rejane Cruz, sobre esse ponto de não ver horário para paciente que só pode depois das 18 horas. Em cursos é comum orientar a escolha de resinas com a luz natural. Fica difícil, né? Sim, aí você vai entender que tipo de procedimento você vai fazer depois das 18 horas. Mas o dentista que não atende, simplesmente tem a agenda fechada, né? Às 5h30 é o último paciente que atende. Então, você não pode fazer uma consulta, né? Um procedimento de prevenção, de raspagem, outros procedimentos não dá para fazer. Aí, eventualmente, um dia para vir só para escolher a cor da resina, o paciente conseguir uma liberação lá do trabalho dele, pode ser. Mas você abriu para outros dias para ele, né, num horário diferente. É claro, é preciso avaliar caso a caso, tá? E entender a iluminação do seu consultório, né? Quem faz estética, isso é muito importante. Mas o que eu mais vejo são os dentistas que, Carla, eu vou trabalhar só até às 5 horas. Eu já escolhi odontologia, é para isso mesmo, eu faço o meu horário, né? Eu acho ótimo isso. Desde que você esteja crescendo. Porque a real é, ou você está com o faturamento crescendo, ou você está com o faturamento caindo. Não tem
Estagnação não existe isso. Nada para. A terra nunca para de girar. As plantas nunca param de crescer. O nosso organismo, o nosso corpo nunca para. Nenhuma célula está parada. Ou ela está se desenvolvendo, ou ela já está morrendo. Assim é o nosso consultório, nossa clínica. É um organismo vivo. Ou está crescendo, ou está morrendo. E se tiver estagnado, se você tiver essa ideia de estagnação, cuidado, muito provavelmente vai cair. Então, quando eu falo em horário, em alternativas, é preciso entender o seu momento, né? Se você pode realmente fazer isso, e entender que isso poderia resolver problemas de alguns pacientes, dependendo do público, tá? Não estou falando para todo mundo. Eu estou dizendo isso, por exemplo, aqui em Campinas e na região, nós atendemos aos sábados de manhã, todos os sábados de manhã. Se eu abrisse atendimento para sábado à tarde, teria paciente. Eu resolveria mais problemas, eu poderia cobrar mais caro até. Mas, inclusive, aqui é muito difícil o paciente encontrar algum dentista que atenda sábado de manhã. Muito difícil. Por quê? Porque o dentista não quer. Só que ele perde com isso, perde paciente. Se é uma pessoa que quer aumentar o seu faturamento, que quer ganhar mais, vai precisar trabalhar mais. Vai precisar fazer escolhas, não tem outro jeito. Não tem fórmula mágica, Carla, não tem. É fazer sacrifício. De repente, num primeiro momento, pode ser que vale a pena. Tudo depende de onde você quer chegar. Quer chegar no seu 25 em 1? Eu tô falando aqui, você pode fazer isso. E aí, se eu abrir para o sábado à tarde, eu vou ter pacientes. Eu só não consigo abrir porque eu não tenho cirurgião dentista que queira trabalhar no sábado à tarde. Ele poderia até ganhar mais. Mas eu não tenho a pessoa que vai realizar o atendimento, o tratamento. Mas ainda assim, com atendimento sábado de manhã, tem fila de espera. Nossa, os pacientes reclamam, eles reclamam ali no telefone, no WhatsApp, porque querem um horário e não tem. Porque até para o sábado de manhã a gente não consegue trazer dentistas para atenderem ali. Muitos dentistas, só vão alguns. Porque muitas vezes não enxergam esse lado. Puxa, eu posso até ganhar mais no sábado de manhã. Eu conheço um dentista que não trabalha comigo, que tem consultório próprio, que ele falou um dia pra mim, um ortodontista, ele falou assim: Carla, eu atendo à noite no meu consultório, de dia ele atende em algumas clínicas, e ele tem um consultório, não sei se é na casa dele, na garagem, enfim, fez um consultório ali, e ele atende à noite pacientes especiais, executivos, à noite. Ele começa a atender às 6h30 e vai até às 9, 9h30 da noite. Só que ele cobra outro valor. Então, o paciente que vai, o cliente dele que é atendido nesse período, ele sabe que vai pagar mais. E ele valoriza isso. Por quê? Porque o dentista está resolvendo o problema dele. É um problema para ele. Ele prefere pagar mais, muitos precisam, porque não podem ir durante o dia. Então, olha só, isso é olhar de uma outra forma para o seu cliente. Deixa eu ver aqui, o Michel Medina, aqui no YouTube. Acabei de abrir meu consultório, gostaria de algumas dicas de marketing inicial. E já estou adotando, aqui a Maria Rejane Cruz. Mas foi ótima dica de atender o paciente para outros fins e tentar ajustar um horário para o procedimento estético ou só para escolher a cor. Sim, né? Para isso é importante entender. E claro, é preciso entender se esse é um problema do seu público, do seu paciente. Será que é? Ou não? De repente o seu público não tem carteira assinada, é autônomo, trabalha em casa, é a dona de casa que não trabalha fora ou que trabalha de casa, então tem um horário flexível. Então não precisa pensar em horário diferenciado de atendimento. Por isso é muito importante você entender quem é o seu público. Você olhar para ele, você buscar sempre soluções para ele. Em relação a marketing, em relação à divulgação, você já divulga? Quem está aqui comigo faz algum tipo de divulgação? E se faz, está olhando com o olhar do seu cliente? Está colocando o foco no seu cliente? Ou na verdade, aí o mais certo é a gente falar o foco do cliente.
onde o seu cliente olha, ele está olhando para onde? Ele está olhando para o seu tratamento? Ou ele está olhando para a solução, para o sorriso dele? Então, olhar, tentar olhar, buscar olhar com os olhos do seu cliente é fundamental. É lógico que a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar dele. Isso não existe, né? Muito se fala sobre isso. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não existe. Cada um é um. Mas você tentar, você buscar o máximo de informações que digam para onde o seu cliente está olhando, para onde ele, o que ele quer, o que é que ele está visualizando, qual é o objetivo dele. Só isso já vai te diferenciar da grande maioria dos dentistas. Que, aliás, a concorrência é grande. A concorrência está muito grande. Faculdades aí de odontologia abrindo sem parar. Mais de 15, acho que mais de 16 mil dentistas formados todos os anos no nosso mercado. Aqui no Brasil. Mais de 16 mil novos dentistas. É um mercado concorrido ou não é? Mas vai ser concorrido para quem continuar na forma antiga de trabalhar. Aliás, esse vai sair do mercado logo, ou vai ficar ali só pagando boleto, só pagando conta, empatando. E eu acho que não é isso que quem está aqui comigo quer. Eu acho não, eu tenho certeza. Mas para sair dessa situação, ou não mergulhar nunca nessa situação, é preciso aprender qual é o caminho para crescer. Não é fácil. Não tem dica. Não tem uma dica, não é uma dica de Instagram. Eu não vou dar uma dica para vender mais. Não é uma dica. São estratégias que têm que ser colocadas em prática juntas. Eu muitas vezes dou exemplos aqui de alunos que tiveram resultado de 25 em 1, de 25 mil reais por equipe no seu consultório, e que cresceram na pandemia. O ano de 2020, ano de pandemia, auge da pandemia, foi o melhor ano para muitos dentistas no seu consultório. Mas para aqueles que tinham uma direção, para aqueles que tinham um plano de voo. É a mesma coisa um avião decolar, abrir consultório e não saber marketing, não saber vendas, não saber gestão, não ter uma direção, não saber o que fazer ali dentro e só saber a área odontológica. É a mesma coisa que um avião decolar. Então você abriu um consultório e o avião decolou, certo? Você decolou. Só que o avião não tem um plano de voo. Se não tiver um plano de voo, o comandante não vai saber para onde ir. Onde é que esse avião vai parar? Sabe lá Deus. Então, quem abre um consultório e não tem um plano de voo, sabe lá Deus onde vai parar. E aí o investimento é alto nisso. Então, o risco de ficar ali naquele faturamentozinho baixo é muito grande, muito grande. E eu quero dar mais um exemplo aqui, acabei de lembrar, de um aluno meu, o Dr. Tárcio, que quando entrou no meu curso, eu gosto muito de falar dele, porque ele com, acho que 15 anos de formado, 15, 16 anos de formado, fazendo reabilitação oral, especialista, estava com faturamento baixíssimo e atendendo muito convênio, alguns pacientes particulares, o faturamento bem baixo mesmo, pensando em fechar o consultório, com consultório próprio, se não me engano até com 2 cadeiras odontológicas, pensando em fechar o consultório, frustrado, tendo que pedir dinheiro emprestado para pagar a conta, olha só, para a família, olha que situação, humilhante, não é? Ele me contou isso, ele estava frustradíssimo, e ele entrou, sem dinheiro mesmo, entrou no meu curso, e ele aprendeu como se comunicar com o paciente que estava ali na cadeira, para fechar o tratamento de reabilitação oral, tratamento de 10, 15 mil reais. Como falar com ele, colocando ele no centro, sob o olhar dele, entendendo o que é que aquele paciente desejava para a vida dele e falar sobre isso. Porque na hora de fechar o tratamento, você tem que falar sobre o cliente. Não é sobre a sua técnica, não é sobre o seu material que você vai usar
Para ele não conhece nada disso. Mas se você fala sobre a solução do problema dele, sobre o resultado que ele pode ter, tanto para a vida dele, qualidade de vida, benefícios, quais são as vantagens de fazer o tratamento, trazendo o desejo, a urgência de fazer aquele tratamento naquele momento, as chances de fechar o tratamento aumentam de maneira gigante. E aí ele aprendeu isso, também começou a fazer divulgações, mas o ponto crucial para ele foi aprender a fechar tratamento. E aí um dia ele me mandou um áudio todo feliz, falando: Carla, esse mês eu fechei só com 2 tratamentos, um de 10 mil reais, um de 15 mil reais, eu fechei os meus 25 em um. Alcancei 25 mil reais no meu consultório, em mês de pandemia. Então olha só, tudo precisa girar em torno do cliente. Sem ele não tem negócio, sem uma experiência positiva. É claro que se não tiver o dentista também não tem tratamento, obviamente. Então também é um tripé, são 3 pontos fundamentais: o profissional, que é você, o cliente, que é o marketing, que é a divulgação, que é relacionamento, que é a venda, e a gestão. Sem gestão, você também não sabe nem quanto está faturando. Então, quem aqui está abrindo consultório agora, que colocou aqui para mim, por favor, já comece a controlar entradas e saídas, receitas e despesas. Tenha um controle certinho disso, senão você vai se perder. Então, pensar só em tratamento, cuidado. Pensar só em faturamento, cuidado. E aí, é preciso medir, anotar isso. Ter um controle disso, controle certo. A Maria Regiane: preciso de dicas de marketing inicial? Ah, sim, estou iniciando a divulgar orientações por Instagram. Então, quando você der uma orientação, entenda se você, nessa orientação, você está falando de um problema que o paciente tem. Essa orientação tem que ser voltada ao problema e não só dar uma orientação, tá? Não é só dar uma informação. Ah, eu vou orientar em relação a qual é a maneira certa de passar fio dental. Isso é uma orientação. Mas por que a pessoa deve saber disso? Quem assiste isso provavelmente deve pensar: eu sei passar fio dental. Por que ela assistiria a um vídeo seu falando sobre como passar a técnica do fio dental, ou a técnica de escovação, ou a quantidade de creme dental na escova? Por que falar sobre isso? Por que uma pessoa pararia tudo o que ela está fazendo na vida e ninguém tem tempo a perder? Ninguém tem tempo para desperdiçar. Por que ela veria valor nesse tipo de informação? Essa é a questão. É só assim que você vai atrair a atenção das pessoas nas redes sociais, tá? Então, olhe para a solução que você pode dar para um problema do seu paciente. Qual é o problema? Tudo começa no problema. Todo mundo tem um problema que quer resolver no dentista. Problema. Qual é o problema? Qual é o desejo? Todo mundo quer ali uma solução. Então fale sobre isso, não fale sobre a técnica, não fale sobre, enfim, não fale com palavras difíceis, palavras que só dentistas entendem. Cuidado, cuidado. Fale com o leigo, fale com o seu paciente ou com quem você quer atrair para o seu atendimento. Tá bom? E para finalizar aqui, para dar então uma dica prática aqui. Quem nunca fez isso, quem nunca olhou, né, para o cliente dessa forma, que ele deve ter a melhor experiência aí no seu consultório, na sua clínica, pode fazer uma ação. Então, a ideia aqui é sempre colocar você em ação, fazer, porque é só isso que traz resultado. É aprender primeiro e depois fazer. Não adianta só aprender, achar legal. Nossa, achei tão legal aquilo que a Carla falou, tão legal, bacana. Mas continua agindo como sempre. Aí nada vai mudar e daí não adianta reclamar, né? Se você nunca fez uma pesquisa de satisfação com o seu paciente,
ali no seu consultório, faça a primeira. Então, entenda que tipo de pergunta você poderia fazer para ele. Faça uma pesquisinha, pode ser ali no balcão do seu consultório, da sua clínica. Pode ser no papel. Você pode mandar uma pesquisa por WhatsApp para ele, através do Google Forms. É muito fácil, muito simples de fazer. Mas tá bom, tá bom. Ah, não entendo nada de tecnologia, Carla, não entendo. Tá bom, faz no papel. Incentive os seus pacientes a preencherem ali, pode ser anonimamente. Satisfação. Para ele dar uma nota para o atendimento da recepcionista, para ele dar uma nota para o seu atendimento, para ele dar sugestões de como você poderia melhorar a sua recepção. Enfim, comece a fazer perguntas, comece a buscar mais conhecimento, mais informações em relação a quem é o seu paciente. Começa a fazer isso, depois me conta o resultado, tá bom? Então eu vejo vocês amanhã cedo. Tchau, tchau.